Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, meio-dia em ponto. Hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, canal 30.1, na Rádio América FM, na sintonia de 107,1 e também na Rádio Cultura, no AM 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Eu já quero chamar você, telespectador e ouvinte, a participar do Rede Notícia com a gente. Mande uma mensagem no nosso Zap Zap. O telefone está na sua tela, DDD 31 99680 2910. Eu vou repetir, 99680 2910. E nós queremos você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. A gente começa o Rede Notícia desta segunda-feira com o início da análise pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais dos projetos enviados pelo Governo do Estado para adesão de Minas ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. O montante do valor que Minas deve à União é de 165 bilhões de reais. E o Estado quer repassar empresas públicas e outros bens para a União para tentar abater pelo menos 20% deste montante, ou seja, algo em torno de 33 bilhões de reais. São 6 projetos de lei que começam hoje a ser analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. Entre eles, o texto que autoriza o Estado a aderir ao PROPAG e outros 2 em que o Estado federaliza a CODEMIG e a CODENGE. A repórter Erlaine Grace está ao vivo na Assembleia e acompanha a movimentação na manhã de hoje. Erlaine, hoje a Comissão de Constituição e Justiça está reunida para escolher os relatores de cada um destes projetos? Boa tarde, André. Boa tarde, Milene, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O deputado estadual João Magalhães, líder do governo Zema na Assembleia de Minas, ele foi escolhido como relator de todos os projetos da primeira fase do PROPAG, que é o programa federal que promete ajudar os estados a quitarem suas dívidas com a União em até 30 anos. Essa primeira etapa já começou a tramitar na Assembleia e inclui 6 propostas, entre elas 3 que tratam da federalização da CODEMIG. E a expectativa é de uma tramitação rápida, já que o governo de Minas tem até outubro para aprovar tudo e garantir a adesão ao programa, que é considerado mais vantajoso que o regime de recuperação fiscal. A reunião começou aqui na Assembleia Legislativa às 11 horas. Ela está suspensa, ela foi suspensa por questões internas. Estão discutindo algo lá dentro, não foi nos passado o motivo, mas a qualquer momento essa reunião pode retornar. E nós vamos retornar também com mais informações ao longo da nossa programação. Volto com vocês. Obrigado, Erlaine. O fato é que essa discussão do PROPAG na Assembleia, Milene, e você que nos ouve e nos assiste pela Rádio América, pela Rádio Cultura e pela TV Horizonte, é de extrema importância para o futuro do Estado. Não adianta tapar o sol com a peneira, a dívida é de 165 bilhões de reais. Essa dívida não foi adquirida no governo Zema, essa dívida é anterior. Essa dívida vem trazendo problemas a administrações mineiras desde o governo Fernando Pimentel. O governo atual, ele se beneficia por uma liminar que foi pedida ainda durante o governo Fernando Pimentel para não pagamento dos juros da dívida e se beneficiou durante todo esse tempo, só que fez com que uma dívida que era de algo em torno de 7, 8 bilhões de reais chegasse à casa dos 165 bilhões, porque Minas Gerais não paga R$1 de dívida, R$1 de juros de dívida desde o fim do governo de Fernando Pimentel. Fernando Pimentel ainda se beneficiou com essa suspensão de pagamentos durante 4 meses. Então, nós estamos falando aí de um período de quase 8 anos sem Minas amortizar absolutamente nada.
E a solução é ou adere ao Propag ou adere ao regime de recuperação fiscal. No regime de recuperação fiscal existe uma série de vedações que não existe ao Propag, por exemplo, falta de investimento, não pode aumentar salário de servidor público e um pagamento de juros de dívida que faz com que a coisa se torne praticamente insustentável. Vide, é só olhar a situação que aconteceu com o Rio Grande do Sul e com o Rio de Janeiro, que aderiram ao RRF e hoje estão desesperados para tentar aderir ao Propag, porque não conseguem pagar a dívida e o Estado está completamente inviabilizado. É claro que tem muita coisa que tem que ser discutida. Será que é necessário se transferir a gestão da UENG para a federação, para a União? É necessário se passar a CEMIG ou Copasa? O fato é que, pelo menos, a CODEMIG e a CODENGE já existe um consenso entre oposição e situação para se passar os ativos à União. Mas o governo do Estado diz que é pouco, que só com a CODENGE e a CODEMIG não há condições de chegar a esse montante de 20%, de algo em torno de 33 bilhões de reais. Teria que ser incluído pelo menos mais a CEMIG, os fundos de previdência e alguns imóveis. A Copasa, existe um entendimento por parte da oposição que não seria necessário, né, Milene? Até a deputada Bela Gonçalves falou aqui conosco, e até porque que seria algo que não deveria ser repassado à federação, à União, essa questão da Copasa, porque não seria uma expertise da União. Mas, em compensação, a CEMIG vai haver. Agora, o fato também é, o governo do Estado, ele tem um entendimento de que, se não forem passados esses bens para a União, o Estado poderia tentar um processo de privatização, já que alcançaria o dinheiro de uma forma ou de outra, ou passando bem para a União e abatendo na dívida, ou conseguindo o dinheiro para poder dar entrada. São muitos detalhes. São muitos detalhes. E se não fizer isso, gente, não vai ter jeito. Vai ter que pagar a dívida e aí o Estado vai ficar inviabilizado. Não estou defendendo, não. É só a realidade. Fato é. Agora, em Belo Horizonte, 12h, 8 minutos. O prefeito Álvaro Damião também deu detalhes sobre o processo de municipalização do anel rodoviário, que deve ser incluído essa semana. E daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. As obras já começaram pelo DENIT. As obras estão sendo feitas pelo DENIT, já começaram. Agora depende da municipalização do anel rodoviário, que eu acredito aconteça nos próximos dias. Olha só, gente, daqui a pouco a gente volta a falar da ação do prefeito de Belo Horizonte, que inaugurou hoje um centro de saúde e anunciou investimentos em outras construções e outras obras do centro de saúde. Daqui a pouco o Giovanni Rodrigues, que acompanhou toda essa movimentação, fala com a gente. Olha só, gente, o metrô está fazendo uma nova campanha de vacinação contra a gripe em estações aqui em Belo Horizonte. O destaque é da repórter Juliana Lima. Segue até às 6 da tarde desta segunda-feira o mutirão de vacinação contra a gripe na estação central do metrô. A ação faz parte de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Metrô BH para intensificar a imunização em Belo Horizonte. Amanhã, terça-feira, as pessoas podem se imunizar contra a gripe na estação Vilarinho, das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade pode receber a dose da vacina contra a gripe. Basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. Vale lembrar que a vacinação em estações do metrô são uma ação de reforço da campanha, que também aplica doses gratuitas na rede SUS BH em 153 centros de saúde da capital. Repórter Juliana Lima. Obrigada, Juliana. E uma onda polar chega ao Brasil nesta terça-feira e vai derrubar os termômetros no sul do Brasil, em grande parte do sudeste, no centro-oeste e também vai provocar um fenômeno conhecido como friagem em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Só que você que mora aqui em Belo Horizonte já estava todo animadinho com friozinho,
pode guardar os agasalhos no armário. Em Minas, o frio chega mesmo no Triângulo Mineiro, como explica a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Essa frente fria ela vai abrir passagem para uma massa de ar frio intensa que avança de maneira continental. Então vai provocar um declínio abrupto das temperaturas no sul do país, no Mato Grosso do Sul principalmente. Aqui em Minas Gerais, esse sistema ele vai provocar declínio de temperatura no Triângulo Mineiro e no sul do estado. Tá? Então existe a perspectiva de geada tanto no Pontal do Triângulo quanto na região serrana do sul de Minas na sexta-feira. Entretanto, esse sistema não vai atingir o restante do estado. Ele deve provocar um pequeno declínio aí das temperaturas também no oeste, na zona da Mata Mineira. Obrigada, Anete. Agora nós vamos nos conectar com o repórter Giovanni Rodrigues, que acompanhou uma inauguração de posto de saúde, mais um centro de saúde para Belo Horizonte. Boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde, Milene. Boa tarde, André. É isso mesmo, hein, Milene? O prefeito Álvaro Damião visitou nesta segunda-feira o novo Centro de Saúde Céu Azul e assinou a ordem de início de obras de outros 3 centros de saúde na cidade, que fica no Minas Caixa, no Parque Centenário, onde vai beneficiar aí mais 26 mil usuários das regionais Leste, Norte e Venda Nova, e também o Centro de Saúde no Jardim Felicidade, o terreno onde será construído aqui o Centro de Saúde Jardim Felicidade, que fica na rua 28. Nesta ação esteve presente aí centenas de pessoas e também alunos da Escola Municipal Rui da Costa Val, que fica bem ao lado aqui do Centro de Saúde do Jardim Felicidade. O prefeito Álvaro Damião, ele começou a cerimônia agradecendo, né, também o prefeito Fuad Noman, pediu a todos um minuto de silêncio em homenagem a Fuad Noman. E o prefeito Álvaro Damião, ele disse o seguinte, viu, que para quem mora em vilas e favelas, nestes 4 anos, vai ter aí uma vida nova, vai ter na vida aí o que nunca tiveram, que é um bom atendimento e também respeito nos postos de saúde. Cabe destacar o seguinte, viu, gente, que o Parque Centenário será uma nova unidade aí da cidade de Belo Horizonte, ou seja, Belo Horizonte passará a contar com mais um centro de saúde. Esses novos equipamentos somará ao que está em construção e na área do antigo aeroporto Carlos Prates, alcançando 155 unidades básicas de saúde em funcionamento. Os 3 centros de saúde fazem parte aí de um pacote, né, de um grande pacote que prevê a construção de mais de 10 unidades em Belo Horizonte, conforme aditivo aí contratual assinado em fevereiro de 2025. Então a PBH, a Prefeitura de BH, já entregou aí 54 centros de saúde. No momento, há 5 equipamentos recebendo obras. Após a finalização de todas as intervenções previstas, a capital contará então com 69 novas unidades básicas de saúde. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Giovanni. Que bom, né, ver a saúde de Belo Horizonte sendo ampliada, crescendo cada vez mais e chegando a mais pessoas, né? E olha só, mais de 100 pássaros silvestres foram resgatados por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-267 em Caxambu, no sul de Minas Gerais. Os 109 pássaros da espécie trinca-ferro, típicos da Mata Atlântica, estavam em gaiolas com espaço reduzido e eram transportados em um carro com placas de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista diz que comprou os pássaros na cidade de Campanha, no Campo das Vertentes, e os levaria para serem comercializados em uma feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As aves foram apreendidas junto com as gaiolas e o carro. O motorista foi liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Eu até errei o nome porque eu acho um absurdo crime ambiental continuar dessa forma. Se pratica o crime ambiental, assina um termo circunstanciado de ocorrência e não dá nada. Você viu o estado que estavam os pássaros? Tremendo absurdo. E tem gente que ainda acha que é bonitinho você ter um pássaro silvestre que não é autorizada a criação dele em cativeiro, ficar preso numa gaiola só para dizer que tem, né? Ah, meu Deus do céu, me ajuda aí. Seguindo no noticiário policial, 3 pessoas foram presas suspeitas de participação em uma organização criminosa especializada em furtos de equipamentos eletrônicos de grandes empresas atacadistas com atuação interestadual. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos seriam mentores, receptadores e responsáveis pela logística dos materiais furtados.
Um dos presos foi encontrado em um cassino clandestino. As prisões ocorreram em Santos e Itaquaquecetuba, em São Paulo, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. As investigações revelam que os líderes da organização financiavam e indicavam os alvos dos furtos, além de providenciar logística e documentação fiscal falsificada para viabilizar a revenda dos produtos ilícitos em shoppings populares e plataformas online. Os policiais apreenderam veículos de luxo, uma frota de caminhões usada pelo grupo criminoso, cadernos com anotações detalhadas de transações com produtos furtados. É muita coisa, viu, gente? A Defensoria Pública de Minas Gerais tem inscrições abertas para a primeira edição do Mutirão do Consumidor, que busca ajudar pessoas com pendências nas contas da Copasa e da CEMIG. O mutirão vai atender os consumidores em situação de vulnerabilidade, oferecendo orientação jurídica gratuita e apoio para a resolução de problemas. Para participar em Belo Horizonte, é preciso comparecer presencialmente até o dia 13 de junho, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Rua dos Guajajaras, número 1707, no bairro Barro Preto, região centro-sul da cidade. Todos os detalhes estão no site defensoria.mg.def.br. Boa oportunidade para colocar as contas em dia, né, gente? A Secretaria de Cultura de Minas Gerais lançou nesta segunda-feira o calendário do Minas Junina. A repórter Erlane Grace volta agora ao vivo para contar os detalhes, que ela que acompanhou esse evento de lançamento que aconteceu lá no Palácio das Artes. E Erlane tem atração para todos os gostos, né? Boa tarde a todos novamente. Olha só, o governo de Minas acaba de lançar o Minas Junina 2025, que é uma política pública que celebra a cultura popular em todo o estado. E o diferencial deste ano está na forma como o apoio vai chegar lá na ponta. Vão ser mais de 400 municípios que vão participar com um incentivo direto do Estado, seja por meio de editais regionais, ICMS cultural ou fortalecimento das festas tradicionais, como quadrilhas, congados e folias. Tudo isso vai acontecer dentro de um programa que é o Decentra Cultura. É um programa inédito no Brasil que tem o objetivo de aproximar a cultura das cidades. Aqui na capital, o Arraial da Liberdade, no Palácio da Liberdade, ele vai representar essa conexão entre interior e capital, com grupos de todas as regiões, ocupando o espaço com várias, diversas atrações. Vamos ouvir os detalhes aí com a subsecretária de Turismo, a Patrícia de Cássio. Nós estamos com uma programação a partir do dia 7 de maio, né, já começamos e vamos até o mês de junho, junto com os municípios do cadastro, para poder promover todas as ações e todos os eventos do Estado de Minas Gerais, no portal Minas Gerais e nas demais redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Nós estamos com aproximadamente 450 municípios, alguns projetos de lei, de cultura, e eles já estão com esses projetos desenvolvendo as ações do Minas Junina. O número de turistas, nós estamos aguardando mais de 30 mil em Belo Horizonte, em alguns municípios. Estamos aguardando também muitos turistas no interior de Minas, onde nós teremos várias ações e manifestações religiosas e culturais. Então, nós vamos aguardar aí acima de 300 mil turistas em todo o estado de Minas Gerais. Vocês ouviram aí, representando o governo, né, a subsecretária de Turismo, Patrícia de Cássia Gomes Moreira. E reforçando também, gente, vai ter um reforço aí para as tradições afro-mineiras. O Estado ampliou o investimento nas congadas, né, que agora são patrimônio imaterial de Minas. Volto com vocês, André e Milene. Obrigada, Erlaine. Cada vez mais perto esse período que todo mundo gosta, né, das festas juninas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Em Belo Horizonte, 12h20.
Estamos de volta com a Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h23. Vamos fazer uma conexão direta com a redação da Rede Catedral para a gente falar de esporte com o nosso colega Júnior Brasil, que daqui a pouco vai comandar o Bola na Rede. E Júnior, boa tarde, meu amigo. Teve brasileiro que fez história nesse fim de semana no tênis de mesa, né, Júnior? Teve sim, boa tarde, André, Milene, amigos e amigas. Mas segura um pouquinho, porque primeiro a gente vai falar do Atlético, que empatou com o Corinthians na noite de sábado na Arena do Galo em 0-0. O jogo não foi bom e foi contra um misto do Corinthians. A defesa cometeu erros e Lianco quase foi expulso. Ele admite depois, até em entrevista ao final do jogo. A arbitragem errou nessa. Cuca falou que vários jogadores sofrem com um surto de influenza e por isso o desgaste. O Galo na 10ª posição do Brasileiro. Falando agora do Cruzeiro, uma grande exibição do time na vitória de 2-0 diante do Fortaleza no Castelão. Caio Jorge fez o primeiro e um golaço de Lucas Silva deram a vitória ao Cruzeiro. Lucas Silva, inclusive, chorou emocionado, falando da superação, do bom momento, do amor ao Cruzeiro. Mas o nome do jogo foi Gabigol. Jogando como um armador, foi o melhor em campo com 2 assistências. Cruzeiro na 3ª posição, colado ali, pertinho do líder Palmeiras. E depois as duas equipes vão se enfrentar na próxima rodada. E hoje tem convocação de Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira. Ele chegou ao Brasil ontem e hoje, 3 da tarde, convoca os jogadores para as partidas das eliminatórias contra o Equador e o Paraguai no mês que vem. E para sua alegria, eu vou falar dele e a gente tem que bater palma. Um atleta que se torna referência no mundo quando o assunto é tênis de mesa. Falo de Hugo Calderano, que ficou com a medalha de prata na manhã desse domingo e se tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a disputar uma final da modalidade. A final foi no Catar contra, anote bem esse nome, Wang Chokan. Calderano, em abril, foi campeão da Copa do Mundo. Parabéns, Calderano. E mais sobre tudo isso você acompanha no Bola na Rede a partir de 1 da tarde. Espero você. É com vocês, André e Milene. Obrigado, Júnior. Gostei do chinês, hein? Gostei do mandarim aí, meu garoto. E o fato Estudei é que... muito. Gostei de verdade. O fato é que o Hugo Calderano realmente fazendo história. Ele que já havia sido o primeiro não chinês e não europeu a vencer uma etapa da Copa do Mundo, né? Ganhou inclusive do chinês que ele perdeu ontem perdeu, mas faz parte do jogo, né? E o Cruzeiro, né? O Gabigol jogando na posição dele, é isso aí mesmo. Agora o Atlético, pelo amor de Jesus Cristo, né? Só Deus na causa. E aí a influenza que é a culpada, não sei não, eu acho que é a falta da bola mesmo. Olha só, gente, o INSS devolve descontos indevidos de abril a partir desta segunda-feira aos beneficiários que tiveram aí lesados nas suas pensões e aposentadorias. A repórter Letícia Bessa tem as informações. Todos os aposentados e pensionistas que sofreram algum desconto indevido de mensalidade na folha de pagamento referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira, dia 26. Ao todo, serão reembolsados quase 300 milhões de reais aos beneficiários. A devolução será feita juntamente com o pagamento regular dos benefícios entre 26 de maio e 6 de junho. Os valores estavam retidos por determinação do INSS desde o fim do mês passado, depois que a Polícia Federal deflagrou operação que mirava descontos indevidos. Como a folha de pagamentos referente a abril já estava fechada, os descontos indevidos ainda foram realizados, mas o INSS reteve esses valores e não repassou o montante às entidades fraudulentas. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E você que está nos assistindo, se lembra que o prazo para a declaração do imposto de renda termina na sexta-feira, dia 30? E tem mais. Quem perde um ente querido, além de lidar com luto, precisa lidar com as burocracias
como a declaração do imposto de renda da pessoa que faleceu. Esse processo é chamado de declaração de espólio e deve ser feito pelo inventariante. São 3 tipos: a inicial, no ano do falecimento, as intermediárias, até a partilha dos bens, e a final, quando a partilha é concluída. A declaração é feita no sistema da Receita Federal com um código específico de espólio e segue os mesmos prazos das demais. Caso não haja inventário, a responsabilidade fica com o cônjuge ou com os herdeiros. Olha só, gente, estudantes já podem se inscrever no Enem 2025. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. As inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2025, começaram hoje e vão até o dia 6 de junho. Neste ano, alunos matriculados no 3º ano do ensino médio estão automaticamente pré-inscritos e só vão precisar acessar a página do participante para confirmar as informações e selecionar a opção de língua estrangeira que será aplicada na prova. Os estudantes do 1º ou 2º ano e os candidatos que já concluíram o ensino médio ainda precisam preencher a solicitação de inscrição. O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, além de ser um requisito para programas do governo, como o SISU, o ProUni e o FIES. Na maior parte do país, as provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção para Belém e outras 2 cidades no Pará, onde as provas vão ser realizadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Para estudantes que não conseguiram a isenção da taxa de inscrição, a participação na prova custa R$ 85. Todos os candidatos devem se inscrever pelo site enem.inep.gov.br/participante. Repórter Newton Lopes. Agora é hora do nosso noticiário internacional e para isso vamos conversar ao vivo com o repórter Léo Apolinari, que está na redação da Rede Catedral. Léo, muito boa tarde. Primeiro destaque é para o Papa Leão XIV, que tomou posse da cátedra de bispo de Roma, não é isso, Léo? É uma cerimônia muito simbólica, né, Léo? Isso mesmo, André. Boa tarde para você, para a Milene. Pois é, o Santo Padre realizou um dos gestos mais característicos no início de um pontificado, que é a tomada de posse da cátedra do bispo de Roma, na Basílica de São João do Latrão. Leão XIV expressou a alegria e carinho por sua nova família diocesana e citou as palavras ditas pelo beato João Paulo I quando tomou posse da cátedra em 1978. Também eu lhes ofereço o pouco que tenho e que sou. E pelo menos 12 pessoas morreram em ataques em larga escala de drones e mísseis feitos pela Rússia durante a noite de domingo, durante a noite de ontem e a madrugada dessa segunda-feira na capital da Ucrânia. De acordo com o governo ucraniano, este é o maior ataque com drones já realizado por Moscou desde o início da guerra, que dura 3 anos. É isso mesmo? Mesmo, Milene. Esse bombardeio russo, segundo as autoridades ucranianas, inclui 355 drones, viu? Além dos drones, outros 9 mísseis de cruzeiro foram usados neste ataque noturno. Do outro lado, o Kremlin afirmou nesta segunda-feira que os ataques aéreos na Ucrânia atingiram alvos militares e foram uma resposta a ataques ucranianos contra os civis russos. Moscou também acusa a Ucrânia de realizar um ataque aéreo. Segundo o governo russo, 220 drones ucranianos foram derrubados pelas defesas aéreas nas últimas 24 horas. O Léo, saindo da Ucrânia, indo para a Venezuela, o partido do presidente Nicolás Maduro venceu as eleições legislativas e regionais realizadas neste domingo. Só que o pleito, marcado por uma série de controvérsias, um monte de confusão, não teve a participação maciça da oposição, que ainda acusa o regime de Maduro de fraudar o pleito, é isso? Isso mesmo, viu? De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, o partido do governo venceu as eleições em 23 dos 24 estados, alcançando 82,68% dos votos. A taxa de comparecimento foi de 42%. Um total de 70 pessoas foram presas durante o fim de semana por forças de segurança ligadas ao regime de Maduro. Entre eles, o ex-governador e deputado Juan Pablo Guanipa, opositor próximo do líder Maria Corina Machado. Guanipa foi detido na sexta-feira acusado de integrar uma rede terrorista
que pretendia sabotar as eleições, viu, André? É uma velha história, né? É sempre esse mesmo discurso. Eu já acompanhei eleições na Venezuela e realmente o processo cada vez mais é só para inglês ver, infelizmente. Ô, Léo, agora falando de um assunto um pouquinho mais leve, o fim de semana foi histórico para o cinema brasileiro, né? Teve filme ganhando destaque no Festival de Cannes, que acontece lá na França, um dos principais do mundo da sétima arte. Isso mesmo, o filme brasileiro O Agente Secreto levou 2 prêmios. O ator Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor ator e Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de melhor direção. A história do filme, Milene, começa em 1977, com o personagem de Wagner, o Marcelo, decidindo mudar de São Paulo para viver uma vida mais tranquila em Recife e deixar para trás um passado violento e misterioso. O longa ainda não possui data de estreia nos cinemas brasileiros e nem previsão para entrar no catálogo de serviços de streaming, mas todo mundo já está de olho aí, acompanhando e ansioso. E, André, já aí o pessoal que dá um jeitinho de tudo aí já vai disponibilizar o filme, né? Pior que é. E o fato é que essas premiações vencidas em Cannes colocam esse filme numa posição muito importante na disputa do Oscar, gente. Inclusive o próprio Wagner Moura, que já fez Narcos, né? Vai disputar o Emmy agora, provavelmente, até Globo de Ouro, como ator coadjuvante por série que está sendo feita, chega com força aí nessa corrida do Oscar. Obrigado, Léo. Um abraço para você, até amanhã, se Deus quiser. Agora em Belo Horizonte, 12h34, a gente vai para o intervalo? Rapidinho, na volta a gente vai conversar com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo Souza Silva. Nós vamos falar sobre cobrança de impostos e sobre o Dia Nacional Sem Impostos, que acontece esta semana. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta agora com o Rede Notícia, 12h38, e a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, que está com a gente numa conexão online para a gente poder falar um pouco mais sobre o Dia Sem Impostos e toda essa questão de carga tributária e quanto isso impacta na vida dos comerciantes e do comércio em geral. Muito boa tarde, Marcelo, muito obrigado, antes de tudo, por estar participando com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde, Milena. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Boa tarde, Marcelo. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho desse dia livre de impostos, né? O que ele significa e como ele vai afetar a nossa vida, já que o imposto acarreta muitas coisas na vida de todos nós. Sim, esse dia livre de impostos nasceu aqui no movimento na CDL Jovem, e ele se tornou, a gente começou a fazê-lo aqui em Belo Horizonte e depois ele estendeu até Minas Gerais, a todo o estado, e depois passou para o nível nacional. Hoje nós temos mais de 1.000 cidades realizando esse movimento. Aqui em Belo Horizonte foram mais de 1.200 lojas ano passado que participaram. Esse ano a expectativa é que chegue a mais de 1.500 lojas, mas é um movimento de conscientização e também de protesto. Conscientização para que as pessoas entendam de uma maneira bem didática, né, a quantidade de imposto que é recolhido ali, que eles pagam, que nós pagamos no dia a dia. Então, quando você compra algum produto, quando você usa algum serviço, e também esse protesto, porque esse retorno desses valores que a gente paga como imposto, ele não retorna de maneira satisfatória. Então, a gente tem aí, né, que melhorar muito na questão da educação, da segurança, da saúde, da infraestrutura. Então, é isso, né, chamar atenção para isso. E aí os lojistas se preparam, né, os prestadores de serviços também se preparam para que, negociando ou estruturando o seu negócio, no dia 29 agora, nessa semana, na quinta-feira, eles possam estar chamando os consumidores e mostrando que alguns produtos que ele tem ali no seu estabelecimento, alguns serviços, ele não vai cobrar do consumidor o imposto. Esse imposto vai ser pago, mas pelo dono do estabelecimento. Mas ele não vai cobrar para a gente ver. E tem alguns aí que com certeza vocês vão perguntar e eu vou falar que são destaques, né? Alguns produtos aí que são destaque. Ô Marcelo, você estava falando agora sobre essa questão, né, de um dia em que o comerciante pega determinado tipo de produto e mostra para o seu consumidor,
para o seu cliente o quanto de carga de imposto que está ali aplicado. A gente consegue chegar a precificar, o Marcelo, quanto de imposto, por exemplo, está na gasolina, por exemplo, quantos % do preço total final que a gente tem, ou qualquer outro produto. Citei aqui gasolina, mas pode ser qualquer outro produto, Marcelo. Em média, quanto de imposto que a gente paga aí no preço final de um produto qualquer? Olha, André, a gente tem vários produtos, né? A gama de impostos e nos seus percentuais que são ali em cima do preço final são muito variados, né? Então, você tem produtos que têm 20% de impostos, até produto que tem 80% de impostos, né? Você tem produtos cosméticos, os considerados supérfluos, né? Mas tem produtos cosméticos que hoje é uma linha que as pessoas, né, principalmente as mulheres, mas os homens também já estão se adaptando, né? Os cosméticos, os homens e as mulheres, eles usam muito, né? Até para o dia a dia mesmo. São produtos que hoje se tornaram produtos de uso diário. Mas ainda tem a cultura do imposto alto sobre esses produtos considerados supérfluos. Então, você tem essa variação. Para você ter uma ideia, no litro de gasolina, a intenção é vender o litro de gasolina, é óbvio que tem toda aquela, né, a senha distribuída, uma quantidade de combustível suficiente para que a gente demonstre essa forma de conscientização. Nós vamos chegar a vender a gasolina a R$ 3,82. Meu Deus! Então, quando você tem aí uma gasolina de média, vamos pôr 6, né? Para não falar que é 6,20, 6,30, alguns, né? Na zona sul aqui de Belo Horizonte chega a 6,60, né? Mas você chega a 3,82, é muita diferença, é quase o dobro, né? Então, essa conscientização ela acontece, né? Nós vamos ter outros produtos, o gás de cozinha ainda repete esse ano, a gente tem bares fazendo até chopp, né? Ser um imposto, tira-gosto ser um imposto, você tem serviços, cinemas entram, né? Esse ano a Rede Cinemark entra fazendo essa promoção, não só no preço do ingresso, mas também nos produtos, no refrigerante, na pipoca que você compra ali. Então vai ter uma gama de comércios e serviços fazendo esses descontos, né? Aliás, não é o desconto, mostrando que sem o imposto o valor é diferenciado, né? E você tem aí uma rede de drogarias, até nos remédios, né? A Drogaria Araújo faz muito forte esse movimento com a gente, é uma grande parceira. Supermercados, o Super Nosso faz uma parceria, um parceiro também em vários produtos, até de alimentação do dia a dia. Então, você tem uma movimentação muito forte e, no final, realmente, a conscientização acontece, né? É isso que a gente quer demonstrar nesse movimento. Lembrando, André e Milena, eu tenho que pegar esses números aqui, que são números altíssimos, né? Mas você tem, de janeiro até o dia 23 de maio, no Brasil, nós já arrecadamos 1,577 trilhões. Em Minas Gerais, são 116 bilhões 609 milhões. Em Belo Horizonte, 2 bilhões 554 milhões. Quer dizer, a partir de agora, a partir do dia 29, nós vamos trabalhar para pôr dinheiro no banco só nosso. Até agora a gente trabalhou para pagar o imposto aí para os governos, né, municipal, estadual e federal. Então agora a gente, por isso que chama Dia Livre de Impostos, porque a partir dali você trabalha para a receita que você recebe, a remuneração, o ganho que você tem ser só seu. Meu Deus, é um valor assustador, 5 meses, André? né? 5 meses, né, Marcelo? Isso acaba, de certa forma, impactando, dificultando o poder de compra, poder não só de compra, mas poder de poupança também da gente. Se você pega 12 meses do ano, 5 meses a gente só paga de imposto, como é que a gente consegue guardar dinheiro nesse país, hein, Marcelo? Porque também a gente está falando da gente como consumidor, mas o comerciante também é consumidor, ele precisa comprar o produto para poder vender, ué. Sim, e outra coisa, hoje você o comerciante, ele não, e é um grande problema, né, esses dias agora com essa discussão do aumento do IOF, que se impacta diretamente também, principalmente os micro e pequenos empresários. Por quê? Porque hoje o comerciante não consegue mais repassar esses custos todos, né? E a gente está falando de um monte de custos, né? O custo Brasil, vamos chamar assim, para o consumidor. Ele não consegue. Se ele colocar todos esses custos, ele não consegue vender aquele produto, aquela mercadoria. E aí, para ele concorrer com grandes redes, com grandes comerciantes, ele tem que se adequar. E aí ele não consegue contratar mais pessoas,
né? Ele não consegue ter ali uma loja adequada a receber o consumidor de maneira, né, um layout bem feito, uma iluminação bem feita, até uma limpeza da loja melhor, porque ele tem que economizar em outras coisas. Então, a gente tem isso muito consciente aqui, André, se o governo reduzisse a carga tributária, com certeza a gente ia ter mais arrecadação. A gente arrecadaria muito mais. Com isso aí que você falou, as pessoas teriam uma renda melhor, né? As pessoas poderiam poupar, poderiam ter uma prática melhor de consumo, que é comprar à vista, né? Pedindo desconto. Então, quando a gente você não tem esse peso do tributo, né, muito alto, você tem condições de se planejar e você tem condição de ter acesso a produtos de qualidade com preços muito mais acessíveis. Marcelo Souza Silva está conversando com a gente, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL-BH. A gente vai rapidinho, Marcelo, para um intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre essa questão dos impostos, o quanto onera no comércio e quanto dificulta ainda toda a questão de comércio e de serviços na nossa capital e também em todo o Brasil. Agora em Belo Horizonte, 12h e 47 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta, 12h e 50 minutos em Belo Horizonte. Vamos continuar a conversa com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva. Ô Marcelo, a gente estava falando sobre o quanto que engessa o comerciante e a própria população se pagar tantos impostos. Se tem todos os projetos aí de reforma tributária, uma taxação de um imposto único, você acha que isso vai melhorar, vai facilitar a vida? Ou ainda demora demais ainda, até porque a gente tem que esperar ter um tempo de transição. Quando a gente vai falar de imposto único, a gente está falando lá de 2030. Tem muito tempo para a gente poder seguir isso e esse desenho de reforma tributária já é melhor do que a gente tem hoje? Bom, sim, né? Nós participamos ativamente dessas discussões da reforma tributária, mas nós não vimos a busca, vamos dizer assim, forte de que a carga tributária fosse reduzida, né? Reduziu-se algumas burocracias, né? A simplificação de processo, então isso tira um pouco daquilo que eu já falei do custo do Brasil, ajuda, né? Ajuda bem, mas nós estamos caminhando principalmente com as empresas do Simples, né? As pequenas empresas, que são em quantidade. O maior número, cerca de 92% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, mas no seu volume elas têm uma arrecadação muito significativa e também a empregabilidade, quase 80% dos empregos são nessas empresas. Bom, então a gente está vendo esse caminhar, agora a gente precisa de uma regulamentação da reforma tributária que foi aprovada, algumas regulamentações nós estamos acompanhando, né, bem em cima, nós estamos sendo até ferrinho de dentista para que algumas coisas aconteçam da melhor maneira possível. Igual você falou, nós vamos ter um período de transição, né, até 2030 e depois essa implantação, e aí sim, né, com os dois processos caminhando em conjunto, e depois sim a gente vira a chave e é só o processo que foi aprovado na reforma tributária. Mas nós temos muito claro isso, né, que esse caminhar que nós estamos fazendo, esse pontapé inicial que foi dado com a reforma tributária, que a gente possa chegar e ter efetivamente redução da carga tributária. Mas para isso a gente precisa ter uma eficiência operacional dos governos, né, tanto dos governos municipais, estaduais e o federal. Nós precisamos ter aí um equilíbrio fiscal, gastar menos do que arrecada, e isso não é uma tarefa fácil, né? Culturalmente a gente percebe isso, e toda vez que tem algum buraco, a tendência é mexer no imposto, aumentar o imposto de alguma forma. Então essa cultura no Brasil tem que mudar. Eu acho que nós estamos avançando bem, alguns municípios estão dando esse exemplo, alguns estados também, mas o Brasil, né, o governo federal precisa dar esse exemplo da eficiência operacional. Marcelo, você trouxe alguns valores, né, que contando quanto de imposto a gente paga em um ano, e são valores assustadores. Eu acho que a pior parte disso tudo é como esses valores voltam para o consumidor, ou muitas vezes nem voltam, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como esse valor é reinvestido, se tem algum lugar que mostra como eles usam esse valor dos impostos, ou até mesmo se existem regras que ditam como esse dinheiro deve ser usado. Olha, Milena, o Brasil está, né, entre os 30 países com maior carga tributária.
Mas você tem países como Irlanda, Suíça, Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul, que tem essa carga tributária mais elevada, mas eles devolvem isso de uma maneira muito mais qualitativa, né, com serviços prestados pelo governo. Em alguns países, o serviço de saúde público é muito eficiente, né? As pessoas não gastam com isso. O transporte é um transporte eficiente e sem custo praticamente nesses países, né? A infraestrutura, a gente falando de infraestrutura. Se nós vamos falar de estradas, então, quando você anda, quem conhece, né, esses países, vai andar nas estradas, é um outro, como a gente mesmo fala, é outro mundo, né? É outra realidade. Então, assim, a questão da segurança, né? A punição existe, né? A segurança existe. Então é isso, né? É o que a gente pede sempre, né? Que esse retorno ele venha com muito mais qualidade. E para isso tem que ter essa eficiência na operação. Nós estamos começando a ver isso, sabe? Principalmente nos municípios. Alguns municípios estão conseguindo se organizar. Tanto é que nós tivemos agora na última eleição muitos prefeitos sendo reeleitos com um índice de aceitação muito alto, né, de 80%, 90%, e aí você tem esse retorno, né, cada vez mais eficiente. Nos estados são mais difíceis, mas a gente percebe também alguns estados aqui no Brasil. Agora, no governo federal tem que ter um alinhamento muito forte, tem que ter uma gestão muito focada, né, você tem que ter uma conexão muito forte entre os ministérios, você tem que ter uma liderança firme do presidente da República com os ministros, principalmente os mais estratégicos, para que a gente possa ter esse alinhamento e, principalmente, mostrar, né, para os nossos deputados e senadores que não adianta ficar inventando legislação para ficar levando mais custos, né, para nós brasileiros, que ninguém aguenta mais essa carga tributária tão elevada. Marcelo, a gente está finalizando nosso tempo por aqui. Queria te pedir para que você indicasse ao telespectador e ouvinte da Rádio América e da TV Horizonte onde ele pode encontrar, tem uma lista aí dos comerciantes, dos comércios que vão participar desse Dia Nacional Sem Impostos. Onde o pessoal pode consultar isso, Marcelo? Olha, nós estamos divulgando, né, no site da CDL, tem toda a divulgação dos comércios, dos prestadores de serviços, com seus endereços, né, o dia que vai fazer. Alguns comércios já começaram a fazer, né, alguns já fazem a semana do Dia Livre de Impostos, então você já pode procurar, né, nós temos aqui comércios, como eu já disse, drogarias, supermercados, cinemas, você tem açougue, você tem revendedores de gás, você tem lojas pet, né? Inclusive até para os animais, para os nossos animais de estimação, vão ter comerciantes. E você tem loja de calçados, de roupas. Então procure, né? Procure o comerciante em que você tem o hábito, a loja que você compra, o comércio e serviço que você tem o hábito de ir, e pergunte para ele. Mas no site da CDL tem todos os participantes da CDL-BH. É fácil, é cdlbh.com.br. Você vai ver lá uma chamada muito forte para o Dia Livre de Impostos, que consta essas lojas. Você pode procurar por endereço também, para ver se tem perto ou do seu trabalho ou perto da sua residência. Então, é facilitado, muita gente participando, e nós estamos aí, esse ano a gente conseguiu plotar um ônibus do MOVE todo, chamou muita atenção das pessoas, né? Estamos fazendo a divulgação, estamos também incentivando que os comerciantes e prestadores de serviços façam essa divulgação também com seus clientes. Muito obrigado. Marcelo Souza Silva, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, pela sua participação. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para você. Está terminando o nosso Rede Notícia. Muito obrigado a você que esteve conosco na programação da Rádio América, no FM nos 107,1, na Cultura, no AM nos 830 kHz e também no canal 30.1 aqui da TV Horizonte. E você pode rever e compartilhar essa entrevista mais tarde pelo canal Rede Notícia TVH no YouTube. E não se esqueça de acompanhar também os nossos perfis no Instagram, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial. Agora, na sequência da nossa programação na TV Horizonte, na Rádio América e na Rádio Cultura, você fica com Bola na Rede. Júnior Brasil repercutindo todas as novidades no mundo da bola. Tem anúncio da seleção de convocação, tem o Cruzeirão cabuloso nadando de braçada e o Atlético patinando, tudo isso e muito mais. Amanhã a gente tá de volta no Rede Notícia a partir de 12:00. Um abraço, fique com Deus, boa semana. Tchauzinho.